Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta aos estudos da Lei Complementar 75 de 93 e hoje nós vamos falar sobre processo administrativo, aos artigos 252 ao artigo 261. No vídeo anterior, nós tratamos sobre sindicância e inquérito administrativo que poderá dar origem ao processo administrativo. Lembrando a todos que no meu site está disponível o curso de 160 questões comentadas inéditas, preparando você na temática legislação aplicada ao Ministério Público da União. Passe lá no site e adquira o curso que vai complementar os estudos dessa parte teórica. Então veja que nós vamos abordar agora o artigo 252, a partir do artigo 252, sobre o processo administrativo. Esse processo administrativo, ele será instaurado através de uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Será contraditório, assegurada ampla defesa ao acusado. Com base nos princípios constitucionais, deverá ser assegurada ampla defesa ao acusado. Essa decisão que vai optar pela instauração do processo administrativo também vai designar uma comissão de 3 membros escolhidos dentre os integrantes da carreira. Não são quaisquer membros, eles são vitalícios, de classe igual ou superior à do acusado. Lembra que na comissão formada anteriormente para o inquérito administrativo não se falava em acusado, falava-se de indicado, porque o inquérito ele pode ou não dar origem ao processo administrativo. Aquele inquérito ele poderá ser arquivado ou dar origem a esse processo, não é? Esta comissão, então, agora do processo administrativo, ela vai indicar o seu presidente e mencionar o motivo da constituição. Para que essa comissão existe? Da comissão do processo não poderá participar quem haja integrado a precedente comissão de inquérito. Lembra aquela comissão que foi formada para o inquérito administrativo? Os membros têm que ser diferentes na comissão do processo. Caso o inquérito dê origem ao processo, os membros das comissões deverão ser diversos, tá? As publicações relativas ao processo administrativo vão conter também o respectivo número, omitido o nome do acusado, que será cientificado pessoalmente, tá? Qual que é o prazo para conclusão do processo administrativo? Diferente no que nós vimos no inquérito, que é 30, prorrogável por mais 30 no máximo, o prazo para conclusão do processo administrativo, apresentando ainda o relatório final, é de 90 dias, prorrogável no máximo por 30 dias. Então pode ser 90, no máximo mais 30, totalizando quantos dias? 120 dias no máximo, tá? Bem, a citação, ela será pessoal, com entrega de cópia da portaria, do relatório final do inquérito e da súmula de acusação, cientificado o acusado do dia, da hora e do local do interrogatório, o local em que ele será ouvido. Não sendo encontrado o acusado no seu domicílio, qual é o procedimento? Citação por edital. Então, passa-se da citação pessoal para a citação por edital, publicado no Diário Oficial com prazo de 15 dias. O acusado por si ou através de defensor que nomear poderá oferecer defesa prévia no prazo de 15 dias, contado do interrogatório, assegurando-lhe vista dos autos no local em que funcione a comissão. Bem, esse acusado ele vai então poder oferecer defesa própria, no prazo de 15 dias contados da realização do interrogatório. Então, contado do interrogatório, ele poderá oferecer sua própria defesa por conta própria, por si, ou escolhendo um defensor, né? Um advogado, por exemplo. Então, prazo de 15 dias ele vai ter a partir do interrogatório para apresentar essa defesa. Se esse acusado não apresentou defesa, a comissão nomeará um defensor dentre os integrantes da carreira e de classe inicial ou superior à sua, reabrindo-se o prazo. Que prazo que é esse? De 15 dias. Em defesa própria e prévia,
poderá o acusado requerer a produção de provas orais, documentais e periciais que vão auxiliar ali na sua própria defesa. Inclusive, pedir a repetição daquelas já produzidas no inquérito. Talvez ele não confiou no resultado daquelas provas que foram produzidas. Esse acusado ele poderá solicitar a repetição dessas provas já produzidas. A comissão de processo administrativo poderá indeferir, claro que de forma fundamentada, as provas que são desnecessárias ou requeridas com o intuito manifestamente protelatório, o intuito manifestamente de atrasar o processo administrativo. Encerrada essa produção de provas, a comissão abre vista dos autos ao acusado para que possam ser proferidas as razões finais no prazo de 15 dias. Havendo mais de um acusado, esses prazos de defesa serão comuns e em dobro. Em qualquer fase será assegurada a defesa e a extração de cópia da peça dos autos e, decorrido o prazo para as razões finais, a comissão remeterá o processo dentro de 15 dias ao Conselho Superior, instruído com o relatório dos seus trabalhos. Então, assim, quando a gente fala de processo administrativo, esses artigos que tratam do prazo, o 255, o 256, que fala do prazo em dobro, quando há mais de um acusado, o 258, voltando, a gente tem ainda o parágrafo 2º do 254, o artigo 253, esses artigos eles têm que entrar na sua cabeça, né? Porque prazos, é muito fácil da banca criar uma questão para tentar confundir o candidato, não é? O Conselho do Ministério Público, o Conselho Superior, apreciando o processo, ele pode tomar algumas atitudes. Quais são elas? Determinar novas diligências, propor o arquivamento ao Procurador-Geral de Justiça, propor ao Procurador-Geral de Justiça a aplicação de sanções que são de sua competência, propor ao Procurador-Geral o ajuizamento de ação civil para demissão de membro do Ministério Público da União, com garantia de vitaliciedade, e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que são aquelas sanções mais gravosas. Então, essas são as atitudes que poderão ser propostas pelo Conselho Superior do Ministério Público. Não poderá participar da deliberação do Conselho quem haja oficiado na sindicância ou integrado às comissões, até mesmo para afastar impedimentos por conta desse processo. Uma pessoa que oficiou numa sindicância, que integrou comissão do inquérito, não pode participar de decisões do Conselho Superior. Até porque isso tem que ser o máximo imparcial possível. Havendo prova de infração e indícios suficientes de sua autoria, o Conselho Superior poderá determinar de forma fundamentada o afastamento preventivo do indiciado, enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço ou prejudicial à apuração dos fatos. Tá? Quando isso vai acontecer? Quando houver prova de infração e indícios suficientes. Não é conclusivo, mas é suficiente. O afastamento não poderá ocorrer quando ao fato imputado correspondem somente as penas de advertência ou censura, que são aquelas penas menos gravosas. O afastamento não vai ultrapassar a 120 dias, salvo em caso de alcance, e o período será considerado como de serviço efetivo para todos os efeitos. Então, qual que é o prazo máximo? Claro que há exceção, salvo em caso de alcance, para esse afastamento, 120 dias, tá bom? E de forma subsidiária ao processo disciplinar, as normas do Código de Processo Penal serão aplicadas. Então, subsidiariamente ao processo disciplinar, as normas do Código de Processo Penal, elas serão aplicáveis, tá bom? A gente então encerra esse artigo 261 e o próximo vídeo ele fecha os nossos estudos da Lei Complementar 75 de 93. Um grande abraço e até o último vídeo. Tchau, tchau.